Este é mais um vídeo da série Guia de Sobrevivência do Homem na Sociedade Ginocêntrica. A sociedade ginocêntrica é aquela que privilegia os interesses femininos e que desconstrói sistematicamente a imagem do homem todos os dias em nossa sociedade. Neste ambiente, o homem tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas que são colocadas no seu caminho. Neste vídeo, eu vou apresentar 7 técnicas de manipulação psicológicas usadas contra o homem. Olha, não tem nenhuma novidade aí, é tudo truque velho. Mas como na sociedade ginocêntrica, o homem já é criado em um contexto cultural ali para deixá-lo completamente manso, bem tranquilo para ser domado na sociedade ginocêntrica, então a maioria dos homens continua caindo nestes velhos truques. Quer conhecê-los? Fique comigo, Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Técnica número 1, jogar charme para obter vantagem. Olha, essa é clássica, acredito que todos os homens já passaram por essa. Imagina a cena, você está lá no escritório, num momento tenso, resolvendo um problema lá, e daí aparece a estagiária toda dengosa para conversar com você. Pois é, eu estou aqui com um problema, eu tenho que terminar este relatório, mas estou com dificuldade no Excel. Será que o senhor poderia me ajudar? Eu sei que o senhor é muito bom com o Excel. Olha, é aquela velha história, né? Conversinha mansa, olhinhos brilhando, o corpo se movimentando em movimentos lentos e suaves. Ela projeta ligeiramente o corpo na sua direção. Todas aquelas técnicas de sedução usadas aí para uma finalidade de obter um benefício próprio dela. Olha, você pode resolver o problema da estagiária, não tem problema, apenas não seja otário de achar que uma coisa leva a outra. Uma técnica de manipulação fácil de se livrar, basta você ficar atento. Técnica número 2, questionar a sua masculinidade. Olha, essa é clássica, muito manjada, muito usada, funciona muito bem, é muito eficiente. Porque, infelizmente, os homens ainda são muito sensíveis a esse tipo de argumentação. É só uma mulher dizer, afinal de contas, você é homem ou não é homem? Pronto, para o homem sair fazendo exatamente aquilo que ela quer que ele faça. Então, esse argumento é usado com muita frequência. É comum até você ouvir argumentação do tipo assim, olha, homem que é homem de verdade assume mulher com filhos. É usado à torta e direita e sempre tem otário caindo neste velho argumento. É bem fácil de você se prevenir contra isso, basta você desenvolver aí um senso crítico em relação a este truque manjado. Técnica número 3, atraí-lo para a discussão da pauta feminina. Olha, discutir pauta feminina com as mulheres é uma total perda de tempo, principalmente naquelas situações, naqueles contextos fúteis ali, por exemplo, querer discutir isso numa rede social ou numa roda de amigos. Olha, não perca tempo com esse tipo de discussão, você está fadado a perder. Já é uma situação em que elas estão há mais de 50 anos aperfeiçoando o discurso, lapidando a argumentação delas. Então, quando você entra numa conversa dessa, elas já estão muitos passos à frente. É uma perda total de tempo. Em alguns contextos, talvez você tenha que fazer essa discussão a sério. Vou citar um exemplo. Digamos lá no ambiente de trabalho, está em discussão a contratação de um novo funcionário. São 2 finalistas na disputa, um homem e uma mulher, e por algum motivo você acredita que o homem está mais qualificado para o cargo. Obviamente, as pessoas que vão defender a candidata mulher, elas vão apelar para aqueles argumentos da pauta feminina de igualdade, equidade, diversidade. Não perca tempo querendo rebater esses argumentos, você não vai ganhar essa discussão. Se você quiser fazer alguma coisa pelo candidato homem, tente trazer a discussão para o lado ali da competitividade, dizendo que os homens
em ambientes mais agressivos de competição, eles são mais eficientes, que o homem tem mais disponibilidade para horários, tem mais disponibilidade para viagens, são mais focados e se dão melhores em ambientes altamente estressantes. Olha, tente usar uma argumentação que fuja ali daqueles argumentos típicos da pauta feminina. Técnica número 4. Fazer você de pitbull de madame. Olha, as mulheres de hoje são muito críticas em relação àquilo que se chama de masculinidade tóxica, mas adoram uma masculinidade tóxica quando é conveniente para elas. Então, sempre que uma mulher quer resolver o problema à moda antiga, ela vai tentar achar um homem para que faça o serviço sujo por ela. Só exemplificando um caso aí. A mulher vai falar com o vizinho lá sobre uma árvore do vizinho que está jogando folhas no terreno da mulher e ela quer que o vizinho corte os galhos. O vizinho age com ela de forma bastante mal educada, diz que não vai atender o que ela quer e que ela que vai procurar o que fazer. Ela não vai resolver o problema indo às vias de fato com o vizinho, obviamente, porque ela é mulher e o homem é mais forte. Ela vai correr para casa e vai chamar o marido para que o marido, sim, eu fui muito humilhada pelo vizinho, você vai lá e tome as providências, mostre que você é homem, resolva este problema. Fui ultrajada. Olha, alguém aí está querendo fazer você de pitbull de madame e você não tem que ficar protegendo as donzelas, a não ser que isto seja uma situação realmente, um caso especial, um caso muito fora da curva. Em condições normais, o homem não deve se comportar como pitbull de madame. Técnica número 5. Invocar o lugar de fala. Lugar de fala é um conceito sociológico que diz mais ou menos o seguinte: quando você tem um problema para resolver, a primeira coisa que você tem a fazer é ir ouvir os envolvidos, aqueles que estão realmente vivendo o problema na carne. Então, por exemplo, se você vai discutir legislação indígena, a primeira coisa a fazer é ir conversar com os índios sobre o problema. Este conceito de lugar de fala, ele foi assimilado aí pela sociedade ginocêntrica no seguinte sentido, de uma forma totalmente deformada. Se um problema está incomodando a mulher, é ela e somente ela que tem que apontar as soluções para o problema. Não precisa ouvir mais ninguém. Então você vai ouvir com muita frequência das mulheres este argumento: olha, este é um assunto de mulher, não se meta, você é homem, você está fora dessa discussão. Argumentar com uma mulher quando ela invoca o lugar de fala é complicado, é bem difícil desarmar esta mina terrestre. Mas você, como homem, você pode invocar o lugar de fala masculina em muitas situações. Por exemplo, o rapaz convida a garota para sair e ela desce do apartamento e se apresenta no carro do rapaz ali com uma vestimenta bem sumária, vestida igual uma quenga. Nessa hora o rapaz vai dizer o seguinte: opa, parado aí, desse jeito eu não vou sair com você, você tem que mudar essa roupa, para aí. A garota vai ter aquele chilique, vai dar aquele piti, não, porque quem decide o que eu visto sou eu mesma, meu corpo, minhas regras. Nesta hora o rapaz também pode invocar o argumento: sou eu que vou pagar a conta, meu dinheiro, minhas regras. Técnica número 6, a invocação da fragilidade feminina. As mulheres de hoje se consideram bastante empoderadas, elas acham que estão ali em condições de competir em pé de igualdade com os homens, em alguns casos se consideram até superiores aos homens. Mas sempre que é conveniente, elas usam essa técnica de se colocar como o sexo frágil. Isto se vê especificamente em situações de discussão, de debate homem-mulher. O homem debatendo com a mulher está numa condição muito desfavorável, é um debate totalmente assimétrico, o homem só tende a levar desvantagem em situações que ele tem que discutir ou debater com a mulher. Isto vale no campo pessoal, no campo profissional, e a gente vê isso muito na política. Olha, já vi muito debate entre candidato com candidata, em que o candidato leva desvantagem pelo fato de ser homem.
Ou seja, imagina uma situação em que o candidato homem critica a mulher candidata, chamando ela de corrupta, de incompetente, de uma série de acusações que, embora façam sentido, colocam o homem numa situação ali de que ele está sendo agressivo em relação à mulher. Mesmo que ele esteja falando apenas verdades, a plateia vai se colocar a favor da mulher. As mulheres em peso, por uma questão de sororidade, vão se solidarizar com a candidata mulher. E por incrível que pareça, a maioria dos homens vai se colocar do lado da mulher também, porque o homem tem aquele condicionamento já de muitos séculos de estar sempre se colocando na condição de protetor da mulher, inclusive das mulheres que não precisam e não merecem ser protegidas. Técnica número 7. Esta é a pior de todas, a mais perigosa para o homem. Provocar até o homem perder a linha. As mulheres sabem muito bem que os homens têm mais testosterona correndo nas veias e elas usam isto a seu favor. A mulher, quando quer prejudicar um homem, ela vai usar essa técnica de provocar o homem até ele realmente sair do eixo, ele sair dos trilhos. A sociedade ginocêntrica é muito tolerante com o destempero feminino. A mulher pode xingar, ela pode gritar, ela pode ter chilique, ela pode jogar panelas e pratos na direção do homem, ela pode agredir fisicamente o homem. Mas o homem tem que manter a linha em qualquer situação. Você, como homem, você sabe que se você perder a linha, é um desastre com perda total. E manter a linha é difícil. Depende de você fortalecer algumas virtudes como a serenidade, a tranquilidade, a temperança. Estas são qualidades do homem que não nascem com ele, ele precisa desenvolvê-las. É um longo processo de desenvolvimento pessoal que você tem que trabalhar muito nisso. Você tem que desenvolver a serenidade e não cair na provocação, que é uma das técnicas de manipulação mais comum entre as mulheres, principalmente aquelas de baixa índole, aquelas mulheres sem caráter. Elas vão lançar mão desse recurso para fazer você sair da linha. E quando você sai da linha, você sabe que você vira um pária na sociedade. Você vai sofrer uma punição bastante severa. Então, serenidade nesta hora é tudo. Você que me acompanhou no vídeo até aqui deve ter percebido que são muitos os truques usados aí na sociedade ginocêntrica para manipular os homens. Eu apresentei 7, mas existem muitos outros. Vamos deixar claro que manipulação psicológica, argumentativa, não é privilégio das mulheres. Isso existe em todos os ambientes, em todos os contextos. Mas o homem precisa manter-se alerta em relação a estes truques, estas armadilhas de manipulação, porque realmente é muito comum ver os homens caindo nestes velhos truques. Eles ainda não estão preparados, não estão despertos para perceber estas manipulações a que eles são expostos diariamente na sociedade. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.